Oiê, você já ouviu falar de depressão pós-parto? Conhece alguém que já passou por um quadro assim? Você está passando por isso? Tem dúvida sobre esse assunto? Alguma curiosidade? Se esse é o seu caso, fica aqui comigo até o final desse vídeo que eu vou te explicar tudo o que você precisa saber. Meu nome é Lara Miranda, eu sou psicóloga, especialista em terapia cognitivo-comportamental. Atuo no consultório com mais de 20 anos de experiência e eu posso te ajudar. É interessante perceber o quanto a nossa vivência, a nossa experiência impacta nas nossas reações, nos nossos sentimentos e nos nossos pensamentos. As meninas, quando elas nascem, que elas são crianças, elas logo aprendem a brincar de boneca, a brincar de casinha, e é como se ali já acontecesse algo muito natural, muito comportamental, relacionado à questão da maternidade. Então seria ali como um preparo, um instinto, um aflorar da maternidade. E muitas meninas carregam o sonho desde a infância até a vida adulta da maternidade. Algumas até a ponto de dizer que para ser mulher de verdade precisa ser mãe. Ou que mulher que é mulher tem que ser mãe. E se isso não acontecer, é como se a mulher deixasse de ser mulher. Mas o mais interessante disso é que, apesar de todo esse significado, de toda uma bagagem emocional que algumas mulheres carregam ao longo da vida, quando vem a ideia, vamos planejar uma gravidez, ou quando aparece uma gravidez indesejada, alguma coisa acontece e tudo muda de figura. E para pânico de todo mundo, se descobre um quadro de depressão pós-parto. Você conhece alguém que já passou por isso? É o seu caso? Você pode curtir aí no vídeo, faz a sua assinatura no canal, faz a sua inscrição e acompanhe conteúdos como esse. E ao contrário do que muita gente pensa, a depressão pós-parto, ela pode vir pré-parto. É o único tipo de depressão com uma causa conhecida. E essa causa é hormonal. A grande alteração de hormônio que acontece durante a gestação, durante a amamentação, justifica o quadro da depressão pós-parto. E ainda assim, não são apenas causas hormonais que provocam o quadro. Tem também a questão psíquica, tem a ver com seu estilo e a sua qualidade de vida. Eu costumo dizer, inclusive, padrão de comportamento. É mais comum que a depressão pós-parto durante a gravidez, ela comece a aflorar sintomas para o final da gravidez. Então, mais comum no terceiro trimestre, do sexto mês para frente, onde acontece aquele momento de enorme desequilíbrio hormonal causado pelo final da gravidez. É o momento que o corpo da mulher, inclusive, já está se preparando para a amamentação. Então, ali a quantidade de hormônio só vai aumentar. E eu tenho duas curiosidades para você. As pessoas que acreditam que a depressão pós-parto ela é imediata ao pós-parto, eu já contei a primeira curiosidade. Ela pode vir pré-parto, no final da gravidez. Mas ela pode surgir até um ano após o parto. Mas e para identificar esses sintomas de depressão pós-parto? O que é comum, o que a gente vive, o que acontece na vida da mulher quando ela passa por um quadro assim? Primeiro que aparece uma tristeza constante. É como se nada conseguisse satisfazer aquela mulher. Ou ela ter o famoso brilho nos olhos, aquela felicidade de viver, aquele contentamento. Um sentimento de culpa, e essa culpa está relacionado a como a mulher vai desempenhar a maternidade. Então, antes do parto, vem aquela questão: será que eu vou conseguir? E se eu não conseguir cuidar do meu bebê? Se for uma mãe de primeira viagem, então a chance aumenta. E porque ela não tem uma experiência, ela acredita que ela não está preparada para aquilo. Depois que o bebê nasce, vem a questão: será que eu vou conseguir amamentar? E se eu dormir e não acordar dentro do que o meu filho precisa? E se eu não conseguir entender os sinais do que ele está me dando? Se eu não conseguir codificar o choro do bebê? Porque as mães, elas conseguem codificar o choro para entender quando é fome, quando o neném precisa ser trocado a fralda, quando o neném está com sono, quando é dengo, quando é manha, quando o neném quer colo, quando está com calor ou quando está com frio. Algum desconforto, alguns bebês que passam pelo quadro de refluxo. Então, a cobrança e a culpa
Elas andam ali paralelas uma com a outra. Quando eu falo para você que o estilo e a qualidade de vida vai impactar, se eu pensar em uma mulher que a vida inteira se cobrou em relação a resultado e a desempenho, ela tem uma chance maior de se cobrar, inclusive como mãe. Se a gente estiver falando dessa mulher que sonhou e idealizou a maternidade, algumas pessoas usam o termo até de romantizar a maternidade, isso vai reforçando ainda mais o gatilho para a depressão pós-parto. A baixa autoestima é outra coisa que está presente. Então, eu costumo falar que a mulher, quando ela se torna mãe, ela deixa de ser mulher, porque o foco dela total está no bebê. A gente tem casos em que existe conflito nos relacionamentos, porque os maridos querem as esposas e eles percebem que a esposa, a companheira dele, ela meio que saiu de cena. Quem está ali naquele momento é a mãe. Alguns casais têm dificuldade, inclusive, a relação sexual. Porque uma coisa é você ter uma relação sexual com a sua esposa, uma coisa é você ter relação sexual com uma mãe. Então, uma pessoa que a gente imagina saudável emocionalmente, psicologicamente, ela não tem a questão do desejo, da libido pela mãe. E eu falo disso porque a gente vê muitas mulheres amamentando em locais públicos e a gente não vê um homem olhando para aquela mulher, para aquele seio que às vezes está ali um pouco exposto, com um desejo sexual, com uma conotação sexual. Uma pessoa saudável, ela não coloca nenhum tipo de instinto nisso. Ela vê a mãe ali, ela não vê a mulher. Então, a autoestima vai sendo afetada porque essa mulher está deixando de ser ela para ser mãe. E existe um conflito muito grande ali, porque às vezes é a realização do sonho dela. Então vem a cobrança e a culpa, porque ela sempre sonhou com aquilo e ela não está administrando isso. Então é como se um sintoma fosse desencadeando o outro, muito naquele sentido dominó. Se a autoestima da mulher vai lá embaixo, o que acontece? Vai aparecer o desânimo. E é claro que até pela necessidade do bebê, dos cuidados com o bebê, é muito comum o cansaço extremo. Então, tem bebês que acordam muito à noite, tem bebês... Eu já tive contato com um bebê que recém-nascido. Quando a mãe me contou que o bebê dormia, contando as 24 horas do dia, uma média de 5, 6 horas, eu falei, não é comum isso, mas acontece. Não é tão raro também, mas acontece. Para quem estava com aquele ideal de maternidade romantizado, isso vai muito por água abaixo. E aí ninguém pensou na privação do sono, na dificuldade da amamentação, no cansaço, no esgotamento físico, emocional, nada disso. E aí ter que lidar com aqueles problemas que você achava que seria tudo lindo, que seria a realização da sua vida, a lá luzinha amarela piscando para a depressão pós-parto. Também acontece um desinteresse pelo bebê, o que reforça a culpa. Então perceba que não tem como a gente separar muito um sintoma do outro, porque um vai puxando o outro. Então, quando você tem aquela questão do desinteresse pelo bebê, porque o bebê é aquela fonte da sua angústia, o bebê que não te deixa dormir, o bebê que chora e que te expõe a uma condição de incapacidade porque você não consegue resolver a dor do seu filho. E aí você vê lá numa condição de perder o interesse. Então você quer se afastar do bebê, porque ao passo que você se afasta, você também se afasta daquela condição que está te fazendo sofrer. E aí, por isso, algumas mulheres que passam pela depressão pós-parto precisam muito do apoio da família. Essa condição do desinteresse pelo bebê ainda leva a uma incapacidade da mulher, que acabou de se tornar mãe, para cuidar de si mesma e do bebê. Ela acredita que ela não consegue gerenciar a própria vida e os cuidados que o bebê precisa. Por não conseguir ou por não acreditar que ela consiga gerenciar a própria vida e as necessidades do filho, ela acaba tendo muito medo de ficar sozinha. E em alguns casos, a mulher começa a ter pensamentos que ela pode gerar algum mal para o bebê. Então, tem casos de mulheres que identificam que elas poderiam pegar uma faca em casa e machucar o filho, que elas poderiam deixar o bebê cair. Então, coisas que, se a gente buscar o racional da relação, a gente não encontra nenhuma evidência que aquela mãe faria isso.
Mas a preocupação exacerbada, a ideia distorcida, exacerbada de que ela é incapaz de cuidar do bebê, faz com que ela tenha pensamentos assim, distorcidos, automáticos e agressivos, violentos inclusive. Essa recém-mãe, ela vai perdendo também o apetite, então ela tem uma redução no apetite. Ela tem a falta de prazer nas atividades diárias. Mesmo aquelas coisas que toda mãe vibra muito com o bebê. Ah, o bebê que sorriu. Às vezes é só uma resposta, né, involuntário, mas a mãe consegue ver que o bebê sorriu. Ela não vai ver, ela não vai sentir prazer nisso. Se alguém elogiar que o bebê tá cheirosinho, tá limpo, tá bonitinho, que seu filho é lindo, ela não consegue reconhecer isso. Existe uma dificuldade de pegar no sono, porque a mulher está sempre alerta. E aí isso permite uma condição dela achar que se ela dormir, alguma coisa vai acontecer com o bebê e que ela não pode passar por isso, ela não consegue entregar esse cuidado do filho. Então, existe um quadro de insônia intenso. Mas ainda assim, todos esses sintomas, eles são da depressão pós-parto, mas é comum que as mulheres passem por alguns deles em intensidades menores. O que faz o diagnóstico da depressão pós-parto, na verdade, é a intensidade de cada diagnóstico, a durabilidade dele e o comprometimento que esse sintoma provoca na relação da mulher com ela mesma e dela com o bebê. Mas olha só que interessante. Depressão pós-parto na mulher, todo mundo já ouviu falar. Mas você sabia que existe depressão pós-parto no homem? Você sabia que os pais passam também por um quadro de depressão pós-parto? A frequência que a gente observa isso é muito menor, mas os homens também passam por esse quadro. E passam no mesmo período que as mulheres, no final da gestação até o primeiro ano de vida do bebê. Os sintomas mais comuns do homem são a irritabilidade, a impaciência, a tristeza, pensamentos negativos, falta de vontade de conviver com as pessoas, então ele começa a se isolar. E às vezes até com aquela desculpa, a gente tem um bebê novo, é difícil sair, é difícil receber gente em casa. O choro se torna fácil e constante. Existe uma alteração no apetite também, para redução de apetite, e um quadro de ansiedade. A ansiedade é sempre quando você antecipa o futuro num significado negativo, como se o futuro representasse problema e ameaça para você. E nesses casos, os homens se cobram em relação à responsabilidade, aquele significado de chefe de família, que agora ele não é mais sozinho, não é só mais ele e a esposa, que eles têm uma responsabilidade que, na verdade, a partir do momento que o bebê se torna concreto na vida deles, ele sabe que aquela é uma responsabilidade que ele vai ter para o resto da vida. E ele já começa a se preocupar em relação a isso. Também podemos perceber falta de atenção no homem, enquanto que a mulher normalmente ela está com a atenção lá em cima, o homem reduz a atenção. A mulher normalmente é muito mais alerta como mãe do que o homem. E se esse pai tiver outros filhos, ele pode apresentar dificuldade em se relacionar com os outros filhos. A mãe, ela tende a querer se afastar do bebê, se ela tiver outros filhos, e buscar os outros mais velhos. O pai é o contrário. Ele tem dificuldade com os mais velhos e ele está mais próximo do bebê. Entre os casais, essa questão de estilo e de qualidade de vida depende muito da relação do casal. Se é um casal que compartilha tudo, se é um casal que é muito presente um na vida do outro, uma coisa que ainda reforça mais essa chance de depressão pós-parto para o homem é a responsabilidade que ele acredita ter em dar o suporte emocional para a companheira dele que acabou de se tornar mãe. Então, além da preocupação que ele tem como chefe de família, como provedor, muitas vezes ele ainda quer se responsabilizar pela condição emocional da mãe, com o objetivo de dar o que o filho que acabou de nascer precisa e ele acredita que o filho mereça. Tá, mas e agora? Você conhece os sintomas, alguns talvez você nem soubesse, você não sabia que o homem pode ter depressão pós-parto, mas o que justifica isso? Nós temos necessidade de querer saber de onde vem, qual é a causa.
Então, além do desequilíbrio hormonal na mulher, existem muitas causas psíquicas envolvidas. E aí, no caso, são causas que são compartilhadas tanto pelo homem como pela mulher. É comum a gente perceber pessoas que já tiveram depressão antes da gravidez, de aparecer o quadro da gravidez pós-parto. Um estresse durante a gravidez, às vezes você passa ali por uma doença grave na família, por uma morte de alguém, um desemprego, algum conflito econômico, alguma dificuldade econômica, uma falta de planejamento da gravidez. Então, às vezes, eu tive um caso uma vez que a mulher planejou, ela sonhou, ela idealizou muito a primeira gravidez com o marido. E ela organizou a vida dela por 3 anos depois que o bebê nascesse. E foi linda a gravidez. Ela contava que nem enjoo ela teve, ela não teve dificuldade nenhuma, ela só sabia que estava grávida porque a barriga dela estava crescendo e ela estava tendo sintomas de gravidez. Mas não passou mal, não teve inchaço, não teve enjoo, não teve vômito, nada disso. Trabalhou até o final, frequentou a academia, que era uma coisa que ela gostava de fazer até o final da gravidez. E aí o bebê nasceu. Durante os 3 primeiros anos de vida do bebê, foi linda e a vida dela, porque ela se organizou para ser mãe. Então ela parou a atividade física, ela não quis babar, ela não contava com o auxílio da mãe dela, nem da sogra. Então, ela foi mãe em período integral. Mas, de acordo com os planos dela, com 3 anos ela poderia colocar o filho dela numa escola, ter um tempo onde ela pudesse cuidar mais dela, que era uma coisa importante. Ela sempre praticou atividade física, ela se preocupava com o corpo dela. Ter um tempo para ir a um salão, essas coisas que ela tinha aberto mão nos 3 primeiros anos de vida do bebê. Só que o marido começou a cobrar que queria um outro filho, porque só um era pouco e precisava dar um companheiro para o irmão e aquela coisa. E mediante tanta pressão dele, ele falando inclusive que a idade deles já não era para esperar muito tempo mais, ela acabou cedendo e concordou com a gravidez. Quando ela concordou com essa gravidez, logo que ela soube que estava grávida, ela sabia que ela estava abrindo mão dos 3 anos que ela poderia voltar para a vida dela. Mas o primeiro ultrassom que ela foi fazer, que deu para ver os bebês, sim, eram bebês gêmeos. O mundo dessa paciente desmoronou. Por quê? Ela tinha uma expectativa de que com 3 anos ela poderia voltar a ser ela. De repente ela engravida de novo e vem uma notícia de gêmeos. Para uma mulher que não aceitava a condição de babá, não aceitava a ajuda da família e ela queria ser mãe em tempo integral. Essa já foi uma condição para a depressão pós-parto na segunda gestação. Então, olha para você ver que tem a ver com a vivência, com a experiência, com o significado, com o planejamento. A gente reconhece a prevalência da depressão pós-parto em mulheres mais jovens, que isso seja maior, essa prevalência. Quando o casal engravida, mas que já existe algum conflito, alguma dificuldade no relacionamento. Gravidez não planejada às vezes acontece até fora de um relacionamento. A violência doméstica é uma das causas também para a depressão pós-parto. E as dificuldades socioeconômicas. Então é comum a gente ver um casal que engravida falar: como que nós vamos criar um filho? A gente não tem estrutura financeira, a gente não tem uma casa, a gente não tem um carro, a gente mal faz pra gente. Então, aquela coisa que começa a se cobrar até em relação à despesa, a planejamento, a futuro, como que vai ser a vida dos dois a partir dali. Às vezes é um casal que nem tem dificuldade financeira, mas é um casal que não quer abrir mão de coisas que fazia. Então, um casal que viaja 2 vezes por ano, um casal que quer trocar carro sempre, ele começa: mas agora vai nascer um bebê? A gente não vai poder viajar 2 vezes por ano, a gente não vai poder trocar o carro sempre, o foco nosso vai ser o bebê. Então, assim, o casal começa a perder a referência dele mesmo e ele precisa construir não mais a referência como casal, mas a referência como família, porque tem um filho chegando ali nessa relação. A falta de apoio da família, às vezes tem casais, né, que não podem contar com a família, não contam com a ajuda nem de cuidado. Às vezes a mulher recém-mãe, ela tá ali esgotada, mas não tem ninguém que pode dividir com ela aquela tarefa de cuidar do bebê. Quadros de ansiedade, privação do sono, que é quando você passa longos períodos sem dormir ou dormindo muito pouco, que não é suficiente para você descansar. O vício em álcool ou outras drogas. Então, muitas vezes a mulher precisa passar por aquele período de abstinência porque ela engravidou. E nesse período, a abstinência já causa um quadro depressivo.
E aí reforça mais a condição da depressão pós-parto, porque ela coloca o bebê e a gravidez como causa por ela estar passando por aquilo. Então, resumindo para você, as causas, elas são biológicas, elas são fisiológicas e elas são sociais, porque ela envolve o que acontece dentro do organismo da mãe a nível de hormônio, mas ela envolve muito a condição de vida, a vivência, a experiência e o meio em que essa mãe, esse pai e esse bebê estão inseridos. E nisso a gente fala da família, sim. Por causa de tudo isso, como existe uma alteração muito grande numa rotina de vida, num estilo de vida, e às vezes quando você não está preparado para aquilo, ou não foi programado, não foi planejado, o apoio psicológico ele se faz fundamental, tanto para a mãe quanto para o pai. É aquele momento em que a mãe ou o pai vão poder falar sobre qualquer assunto com seus psicólogos, sem a preocupação do julgamento, sem a preocupação do que o outro vai pensar, porque afinal de contas, ela acabou de se tornar mãe. Como que ela vai poder falar para alguém que seja a mãe dela, uma amiga dela, que ela não está conseguindo olhar para o filho dela? É uma experiência que ela vive, mas que ela tem vergonha de pensar, de viver e de sentir. Então, a terapia apoia muito nesse sentido, que é a questão do significado. Esse caso que eu estou te contando, da mulher que teve uma depressão pós-parto na segunda gravidez, quando ela descobriu que eram gêmeos, foi um caso que exemplifica bem isso. Como ela tinha como meta que só ela cuidaria do filho dela, o significado de como ela teria que reorganizar a vida dela, e não era uma coisa que ela queria, ela estava fazendo para satisfazer o marido, foi o suficiente para ela desenvolver a depressão pós-parto. E ela ainda começou a comparar que na primeira gravidez foi tudo muito tranquilo. Na segunda gravidez, logo no começo, ela já começou a passar muito mal, com muita náusea e tal. E quando eu conversava com ela, ela dizia assim: é feio eu questionar a minha gravidez. É a coisa mais linda que a mulher passa, mas eu estou triste por estar grávida. E nesse momento a terapia se fez necessário para ela reconhecer que a questão que estava causando tristeza nela não era a gravidez, estava causando tristeza nela, era reconhecer que ela teria que abrir mão daqueles 3 anos. E ainda assim nós questionamos se precisariam de 3 anos, por que ela não poderia contar com uma babá, o que a experiência da maternidade do filho anterior poderia ajudar, todo o recurso que ela tinha, o marido médico. Então, assim, quando você começa a trazer a pessoa para o centro do que realmente está acontecendo, para ela reconhecer a distorção cognitiva, a questão dos pensamentos negativos, como que isso está impactando na vida dela, ela consegue resgatar essa essência do quanto era importante a maternidade, a dedicação, e mesmo entender que se ela adiasse 1 ano, 2 anos ou 3 que foi como ela fez na primeira gravidez, isso não impediria que ela voltasse para uma atividade física. Se ela não quisesse ir para uma academia, ela poderia fazer uma atividade física em casa. Então, ela foi reestruturando os conceitos de vida dela, o modo de vida dela, e foi isso que contribuiu para ela sair do quadro da depressão pós-parto. Para a mulher, na maioria das vezes, se faz necessário apenas o apoio psicológico, porque a maioria dos remédios são contraindicados, tanto durante a gestação quanto no período de amamentação. Então, o psiquiatra, ele se faz presente poucas vezes quando o quadro é muito intenso. Poucos remédios são liberados para a mulher gestante ou para a mulher que está amamentando a nível dos antidepressivos. Já o homem não. O homem pode contar, além do apoio do psicólogo, psicoterapêutico, com o apoio do psiquiatra a nível de comprometimento dos sintomas físicos. O exercício físico ajuda muito porque libera endorfina na corrente sanguínea, e isso ajuda a melhorar, combater o quadro da depressão. A mulher pode optar pela natação, pela hidroginástica, pelo pilates, a musculação, numa frequência de 2, 3 vezes por semana, desde que, se for no período da gestação, que ela seja orientada e liberada pelo obstetra. Se for após o parto, a mulher vai poder fazer isso com uma flexibilidade maior. A alimentação influencia, então existem alguns alimentos que podem ajudar a mulher.
O ômega 3, ele tem uma propriedade anti-inflamatória e ele contribui para uma maior fluidez e atividade cerebral. Os ácidos gordos ômega 3, eles aumentam a neurotransmissão da serotonina, o que melhora a sensação do humor, melhora a sensação do bem-estar, vai aumentar o seu humor, vai te dar essa sensação de bem-estar. Porém, ele precisa ser usado com indicação médica. Só o seu médico pode te indicar, te prescrever, dizer sobre a dosagem, a intensidade, a frequência com que você vai ingerir esse ômega 3. Na alimentação, as mulheres podem contar com a ajuda de banana verde, de abacate, as nozes. Esses 3 alimentos são recomendados serem ingeridos regularmente, porque o triptofano é um aminoácido e ele é associado à produção de serotonina. Com isso, você melhora a sensação do bem-estar, você consegue melhorar o seu humor. Mas olha só, e o bebê quando a mãe passa por depressão pós-parto? O que acontece com esse bebê? Alguns bebês são mais sonolentos, outros são mais ansiosos, outros são mais agitados. E os bebês precisam do olhar das mães. Quando a mãe tem depressão pós-parto e ela se afasta do bebê, a ausência desse olhar faz com que o bebê se engaje mais nas atividades voltadas para si mesmo. E isso pode afetar a responsividade materna em relação à sensibilidade da mãe quanto aos sinais dos bebês. Então vem aquela sensação de desamparo do bebê. Por isso é tão importante que você, ao menor sintoma, se você perceber o comprometimento daquilo que você está vivendo, que você procure uma ajuda, que você envolva a sua família, que você faça o seu tratamento para reduzir ao máximo esse período desse sofrimento e dessa angústia. Se você gostou desse vídeo, curte aí, deixa o seu comentário e acompanhe os próximos porque tem muito conteúdo como esse. E eu te vejo no próximo vídeo.